pessoal, hoje nós vamos fazer nossa oficina de alebrijes. Eu deixei a câmera mais baixinha assim, pra mim poder estar mostrando o que tá na mesa, então vocês vão ver que vai cortar um pouquinho meu rosto. Não esqueça que eu tô sem máscara, porque eu estou sozinha. E vamos lá, espero que vocês gostem. Bom, primeiro eu vou apresentar pra vocês os materiais. Eu tô aqui com um pedaço de arame, o meu arame tá inteiro ainda, porque eu não dividi, porque eu quero dividir com vocês, pra gente tá vendo pra que ele vai servir. Tenho fita crepe aqui pra gente tá usando. Tô com um alicate, que é fundamental pra gente tá cortando os arames. O meu caderno de desenho, que eu ainda não desenhei meu alebrije, mas você já tem que ter desenhado, porque senão você se atrasa. Cola branca. Eu disse que era opcional, cola branca ou a cola de farinha, então vocês que decidem qual vocês querem estar usando. E por hora, tesoura também. Tem uma tesoura aqui. Não vamos usar muito ela, mas é bom ter ela à mão, porque se a gente precisar, ela tá ali. Também tenho revistas, tá? Não vou precisar de todas as revistas que eu tenho aqui, mas é bom ter um pouquinho mais de revista, tá bem? A primeira coisa que eu vou fazer é desenhar o meu alebrije, tá? Eu gostei muito da raposinha que eu postei pra vocês no convite. Então, eu quero fazer a raposinha do convite, tá? Uma raposinha de orelhas bem grandes e ela tá numa pose que tá com o bumbum um pouco erguido, assim. Eu vou fazer um rascunho aqui dela pra poder tá depois construindo ela. Quero que ela tenha patas grandes pra ficar firme, pra ela poder ficar em pé. Vai ter 4 patas. Então, vamos lá. Só um instante que eu vou desenhar aqui. É rapidinho. Na verdade, eu não vou... como eu tenho uma imagem que mais ou menos eu quero seguir, eu não vou tá pintando ela, tá? Mas para vocês é importante que vocês pintem, porque depois, na hora de vocês estarem fazendo, você já tem uma ideia melhor de como ela vai ficar. Como é um alebrije, eu decidi que a minha raposa vai ter 3 rabos. Assim como se fosse um rabo de galo. Ela também vai ter aqui as patas dela, eu quero fazer tipo pata de pato mesmo, tá? São as partes que eu quero tá mudando nela. Vou manter o rosto dela e vou manter alguns outros detalhezinhos assim que ela tem que eu gostei muito, tá? Já mostro pra vocês como ficou a minha. Essa aqui vai ser o meu alebrije, tá bem? Olha só, ela tá com a carinha mais ou menos como aquela raposa que a gente viu no convite. A posição dela que eu falei, que eu gostei desse bumbum pra cima aqui. E aqui o rabo dela. Tem um aqui que tá mais clarinho, que vocês não estão vendo, mas são 3, ó. Tipo, como se fosse 3 penas bem grandes. E daí que eu mudei mesmo foi aqui nas patas, então, e aqui no rabo, tá? Pensei também em botar uma asinha aqui nela, mas assim, vou colocar. Depois eu vou tá vendo se essa asa vai ficar boa, tá? Como eu disse pra vocês, esse desenho é um projeto, tá? Não precisa sair totalmente igual, ó. Tá aqui a minha asinha. Vamos ver como é que ela vai ficar depois no final. Mas vamos lá. O que que eu faço primeiro? Primeiro eu vou entender que a minha raposa tem 4 patas, o corpinho dela, a cabeça. Então, como que eu vou distribuir isso? Para cada 2 patas, eu vou cortar um pedaço de arame. A minha raposa, ela não vai ficar muito grande, tá? Vai ficar um tamanho médio. Então, assim,
é um pedaço de arame assim, vou dobrar ele um pouquinho assim, ó. Aqui eu já tenho duas patas, estão vendo? Daí eu dobro um pouquinho aqui pra frente também. As pontinhas, ó, eu tenho a pata, eu tenho as duas perninhas dela, ó, e as duas patas, tá? Então, essas são as patas da frente da minha raposa. Como a minha raposa tá com o bumbum erguido, ela tem as patas de trás um pouco maiores que as patas da frente, tá? Então, eu vou medir agora aqui um pouco mais. Vocês viram que... Desculpa os barulhos aí, é que eu tô mexendo e vai fazendo barulho, tá? Mas assim, aqui, a minha pata da frente é essa aqui, ó. Ela é mais curta, a pata de trás é maior. Se você optar por fazer um alebrije que tem as 4 patas do mesmo tamanho, você vai cortar 2 arames do mesmo tamanho. Eu optei por um alebrije que tenha patas da frente menores, patas de trás maiores. Então, eu vou pegar uma régua para falar a medida para vocês. Deixa eu pôr um pouquinho aqui mais para trás, só um pouquinho. Me incomoda um pouco tá com a cabeça cortada. Então, aqui está a minha régua. A primeira pata que eu fiz... Deixa eu medir certinho aqui. Deu 18 centímetros. Vocês podem fazer com 20 para arredondar, tá? Pode fazer essa patinha com 20 centímetros. E essa aqui... com 30. Tá bem? Se vocês fizerem 2 tamanhos, que fique claro isso. Agora, se vocês fizerem só de um tamanho, são 2 fios de arame de 20 centímetros. Então, vou anotar aqui, 20 centímetros para as pernas, desculpa, pernas. Então, tá, cortei os dois, né? Esse aqui eu já tinha mostrado pra vocês, que eu tinha dobrado ele no meio, virado pra frente pra formar a patinha. Ó. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com esse. Eu vou medir, ó, eu sempre dobro e pego aqui assim, ó. Daí, eu consigo ver, tá vendo? Que eles ficaram mais ou menos do mesmo tamanho. Dobro bem aqui no meio. Já tô com a minha mão meio suja, tá vendo, ó? De tinta de caneta. Porque eu tava testando as canetas antes de começar. Mas assim, aqui então eu tenho as duas perninhas traseiras. Deixa eu dobrar um pouquinho melhor aqui. Vocês não precisam deixar exatamente... se preocupar se não ficar exato no meio, tá? Vocês podem fazer um pouquinho menos que o meio, que não vai interferir muito. Depois, vocês acertam isso com os papéis que vocês vão colocando, tá bem? Então, assim, aqui, então, pernas traseiras, ó. E pernas dianteiras. Vou mostrar na frente do caderno, fica mais fácil pra vocês verem. Olha só, tenho 4 pernas, tá bem? A minha... a raposinha, ela também tem uma cabecinha e o corpinho dela, né? Então, pra cabeça e pro corpo, eu vou tirar mais ou menos, vamos ver aqui, uns 30 centímetros. Se der um pouquinho mais, melhor. Aí, a gente vai dobrar a ponta aqui, formando um círculo. Deixa eu ver aqui, só um instante que eu já mostro pra vocês. Só vou tá dobrando aqui assim,
Vou aumentar um pouquinho ele, que ele tá meio pequeno aqui. Que eu não quero que a cabeça da minha raposa seja tão pequena. Ó, eu dobrei um círculo, tá vendo? Não é exatamente, não tem que ser exatamente bem redondinho, tá? É só uma... que esse arame fique mais ou menos circular. Aí, aqui tá o corpo da minha raposa. Mas a minha raposa, ela tá assim, né? Olha só. Esse é o corpo da minha raposa, estão vendo? O que que eu vou fazer agora com esses aramezinhos aqui? Eu vou fixar eles aqui nesse outro, pra mim fazer o esqueleto. Vou pegar ele, vou colocar... Normalmente eu trabalho com fita crepe pra isso, porque ela fica mais firme. Se você tiver algum outro tipo de fita, você pode pegar, tá? Não precisa necessariamente ser somente a crepe, mas a crepe eu acho legal porque ela... Você coloca ela, a cola gruda nela. Também tinta pega nela. Não é uma coisa... A fita crepe, ela não é tão... Ela não repele a tinta. Principalmente por isso. Mas aqui... E nem a cola. Mas aqui vocês podem estar usando qualquer fita que vocês tiverem, porque vai ficar por dentro. É o esqueleto do nosso bichinho. Então, assim... Temos que deixar um pouco firme para podermos fixar direito depois. Olha só. Ó, eu já fiz a parte aqui, ó. Que eu coloquei por aqui. Estão vendo, ó? Eu já coloquei 2 patas. Agora eu tô colocando as patas de trás, ó. Eu vou enrolar com arame a pata de trás para depois passar a minha fita nela. Cuidem com o arame para não se cortar, tá? Às vezes ele é um pouco afiado. Mas se vocês tiverem cuidado, vocês não vão se machucar, porque eu já fiz algumas vezes essa atividade com alunos e ninguém nunca conseguiu a façanha de se cortar, né? Mas, enfim, tomem bastante cuidado, porque ele tem pontas, porque ele é afiado, tá? Mas não é nada que vocês não possam tá bolhando, mexendo ele. Quando eu falar bolhando pra vocês, é uma forma de modelar, assim, o arame ou algumas outras coisas, tá bem? Então, tá quase aqui. Só vou passar a fita e daí eu vou mostrar como ficou o esqueleto do meu alebrije. Tem um tipo de música que se chama rapsódia. E eu sempre gostei muito dessa música. Então, assim, a minha raposa, ela... Na verdade, não é que eu gostei, sempre gostei muito. É que eu sempre gostei muito do nome, rapsódia. Então, o meu alebrije se chama rapsódia, tá? É esse nome que eu dei pra ele. Então, meu alebrije tem patas dianteiras e patas traseiras. Vocês estão conseguindo ver? Olha só. Tá aqui ele, ó. Com patas dianteiras e patas traseiras. Essa é a primeira parte dele. Então, isso aqui já tá legal. Já tenho uma estrutura pra ele. Vou agora tá construindo a cabeça dele. Eu vou começar pela cabeça. Eu vou pegar algumas folhas de revista, vocês podem pegar jornal ou livro também. Amassem bem, pra bolinha ficar redonda, tá? Aí, vocês podem tá pegando mais. Deixa eu pegar essa de baixo, porque a folha já tá... A capa da revista é um pouco complicada de usar, tá? Se você for usar a capa, ela é muito dura. Então, deem preferência para as folhas de revista para vocês estarem usando, tá? Então, assim, aqui... Deixa eu ver... O meu bicho não é
tão cabeçudo, porque ela tem a cabeça mais pontudinha, assim, tem o corpo um pouco maior, então assim. Vou passar um pouquinho de fita aqui pra mim tá podendo dar o formato nele, de uma forma meio aleatória, só pra mim deixar firme, tá? Então, assim. Olha só, aqui eu quero que seja a ponta da cabeça dela, tá vendo? Vocês estão conseguindo ver que eu tentei deixar mais pontudo aqui, ó, tá? Aqui em cima eu deixei mais redondo, aqui mais pontudo. Como é que eu vou pôr aqui? Vou pegar essa parte aqui, que se vocês deixarem um pouco mais circular, eu não consegui deixar tão circular porque eu fiz muito pequeno e daí eu acabei amassando. Aí eu vou botar ela aqui no meio, ó. Deixa eu ver onde é que tá meu queixinho, aqui. Vou botar aqui no meio. E vou fixar ela aqui. Vou fixar com essa fita branca. Na maior parte do tempo, a gente vai usar fita branca nesse primeiro processo. Depois, quando a gente vai pra parte de empapelar, é que a gente usa mais cola, tá? Se você não comprou a fita branca, você pode fazer daí a cola de farinha e tá fixando essas partes com cola, ou cola branca também, e pode estar fixando essas partes com cola, mas daí você vai demorar mais. Você vai ter que ter mais tempo para desenvolver ele, porque demora para colar. E se você ficar só mexendo, ele vai ficar só caindo. Então, ó, meu bicho já tem um esqueleto com 2 patas dianteiras e traseiras e uma cabeça. Estão vendo? Então, agora eu vou pro corpo dele. Eu vi algumas pessoas que fazem o corpo com tirinhas, sabe, de papel. Eu sempre fiz o corpo mais gordo, assim, mais cheio. Eu acho mais fácil de fazer. Vocês têm a opção. Vocês podem usar tirinhas assim, pegar tirinhas e começar a enrolar tirinha por tirinha aqui assim, cola ela pra ela não ficar rodando e daí enrola. Vai demorar mais tempo. Ou vocês podem fazer como eu vou fazer aqui. Olha só. Eu pego a revista ou o jornal, corto alguns pedaços assim, não tem uma medida certa, e faço uns rolinhos assim. Vou deixar alguns feitos aqui, daí a gente já vai trabalhando com eles. Deixa eu ver, acho que até a folha inteira também dá aqui, que daí não precisa estar rasgando no meio, porque ela tem um tamanho bom. Olha só. Mais alguns, daí eu começo a enrolar para vocês verem como que eu faço para formar o corpo desse alebrije. Mais um pouquinho aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. Assim, ele não é um trabalho super rápido, tá? Mas é um trabalho bem bacana que o final, assim, no fim das contas, o resultado fica muito legal. Então, assim, vale a pena, tá? Aqui, vou pegar de volta. Acho que eu vou passar mais um fiozinho aqui, porque a minha cabeça tá pesada. Eu vou passar mais uma fitinha pra mim tentar firmar mais as patinhas, tá? Porque eu deixei a cabeça bem pesadinha. E daí, se vocês notarem isso, que o alebrije de vocês fica meio bambinho, vocês vêm e coloquem. Mas olha, ele já tá bonitinho, ó. Ele já tá empinadinho, como eu queria, já tá com a carinha aqui, ó. Então, vamos lá, vamos começar por esse aqui. Como que eu faço? Eu coloco aqui, ó, vou grudar aqui na cabeça esse pedaço, tá? E vou trabalhando assim, ó. Eu tô enrolando no meu arame, tá vendo? Enrolando ele,
Vou passar fita aqui pra ele não sair, ó. Tô começando a dar corpo pro meu alebrije, ó. Ele tá começando a criar, eu sempre digo assim, começando a criar carne. Eu vou deixar alguns pedacinhos de fita cortado, que daí ao longo, conforme eu vou trabalhando com ele, fica mais fácil pra mim. Vocês podem fazer isso também. Aí, aqui onde eu parei, eu pego a fita, grudo novamente ele e venho, ó, com o papel. Isso aqui, terminei aqui. Ó. Agora, eu vou trabalhar com esse aqui. Aqui assim, vou grudar aqui no corpo, ó. Tô grudando aqui em cima do corpo, ó. Vou grudar aqui. Deixem bastante fita rasgadinha, então pode ser no começo, quando você iniciar. Porque, ó, tipo, eu deixei algumas ali já, foram toucas. Ó, já enrolei na minha perna do alebrije. Então, já tem na perna. Vou cortar mais fita aqui pra mim. Que eu vi que é bem mais rápido se eu deixo a fita cortada. Eu tenho espaço aqui em casa que eu costumo fazer essas minhas bagunças. Às vezes eu vou pra cozinha, invado a cozinha, mas normalmente eu tenho esse espaço aqui e daí tem um vidro em cima da mesa. É bem bom pra mim grudar as coisas, não tem problema. E também não tem problema deixar bagunça, tá? Eu faço e daí depois, se eu demorar um pouquinho pra limpar a bagunça, não tem problema que você é o que vou usar esse ambiente. Mas lembre, sempre deixem tudo organizado. Eu sempre procuro orientar vocês e coisas, porque se vocês deixem tudo mais organizado. Até porque a gente não tá na escola e coisa, então o ambiente é um pouco diferente. A gente precisa desse ambiente pra fazer mais coisas. Então, organizem tudo. Olha só, nosso alebrije tem duas patas dianteiras. Ele já tá, ó. Olha ele. Agora eu vou para as patas traseiras. Colo. Vocês viram que eu deixei uma pontinha aqui, ó? Não sei se vocês notaram que eu deixei uma pontinha aqui de arame. Eu vou deixar ela, porque depois, na hora de eu trabalhar com o rabo dele, vai ser bem estratégico isso aí, tá? Quero ver se eu consigo firmar o rabo dele, ou até o bumbum ali, tá bem? Se vocês enrolarem mais ou menos bem esse papel, na hora de colocar aqui ele é bem tranquilo, tá? Ó, você vai só enrolando aqui. Mas por que que é tranquilo? Porque eu já deixei enrolado antes, tá bem? Eu também deixei as pontinhas aqui, ó, que vocês podem ver. Não sei se dá pra ver direito aqui, mas nesse dá. Olha só, essa pontinha é o arame que sobrou, ó, essa pontinha também. Tá vendo? E nesses arames que depois daí eu vou fixar perna, vou fixar rabo, essas coisas assim, tá bem? A minha raposa, ela já tá, ó, com corpinho, né? Ela já tem perninhas dianteiras, traseiras, cabeça e tem o tronco. Só que eu quero que a minha raposa seja bunduda, como ela tava lá na imagem. Eu achei muito legal aquilo. Então, eu vou tá reforçando um pouco aqui. Agora, a parte que eu vou fazer é tá engrossando o corpo dela. Que vai ser, por enquanto, com pedaços assim, tá bem?
Lembrando que esse vídeo, assim, é pra vocês relembrarem o que a gente viu no... Lembrando que é pra relembrar. O que a gente viu na nossa aula online, né? Então, assim... É legal que vocês tenham participado, porque daí se ficou... Vocês já viram uma vez. E daí se ficou alguma dúvida, vocês podem vir aqui nesse vídeo e dar uma olhada. Eu acho que o formato do meu tá mais ou menos o que eu quero. Tá vendo aqui? Vou ter que passar mais um pouquinho de fita aqui assim. Isso pode acontecer com vocês também, que às vezes a gente não deixa bem firme, tá? Mas daí você só vem com a fitinha e dá uma passada que ela já fica legal. Deixa eu ver. Eu vou tá passando agora a fita crepe, que eu quero forrar ela com a fita crepe. Pra firmar. Pra mim ver, tipo aqui, tá vendo? Ela ficou muito fina aqui assim, então eu vou ter que dar uma ajeitada e... Pra emparelhar as pernas, eu quero que ela fique bem bonitinha. Posso pegar pedaço menor de papel pra colocar ali pra preencher. Deixa eu me dar calor agora. Eu gosto muito dessa técnica de
de empapelar assim, porque ele já vai criando forma, sabe? E depois aí a gente vem com a segunda, com a próxima parte, né? Terceira, na verdade, porque a primeira foi o esqueleto, a segunda é essa, a terceira parte vai ser a gente empapelar ele. E daí ele já fica bem bacana. Tô vendo uma certa diferença aqui nas minhas pernas. Uma ficou mais grossa, ó. Eu vou vir aqui, vou apertar um pouco e vou segurar com a fita, ó, pra que ela fique mais fina. Acho que é aquela que eu tentei consertar antes, ela ficou um pouquinho mais grossa que a outra. Também posso, se eu quiser, no caso, engrossar as duas, não tem problema. Então, vamos tentar fazer um alebrije que a gente goste, que a gente queira ele e que seja o nosso protetor, né? Como é na cultura mexicana. O alebrije não é a coisa mais fácil que tem de fazer, mas também não é a mais difícil, tá? Essa perna ficou muito fina, então eu notei agora, quando eu apertei, realmente ela tá muito fina. Então, eu vou pegar, ó, eu vou tirar um pedacinho de fita e vou pegar mais um pedacinho de papel e vou engrossar um pouquinho ela aqui, porque eu quero ela mais parelha com a outra. Nessa parte. Na ponta não, na ponta tá legal, mas aqui assim ela tá meio fina. Ó, a importância de eu ter a fita, né, ali cortada. Eu larguei, vocês viram que o papel solta de novo. E se eu tivesse a fita já cortada, daí ela já ficava mais certinho no lugar. Eu tô apanhando dessas perninhas aqui traseiras, mas é que eu quero elas bem bonitinhas. Acho que agora deu. Eu quero que elas fiquem bem modeladas, daí demora um pouquinho mais. Olha só, o meu alebrije tá mais ou menos, ó, já tá criando forma, ó. É mais ou menos isso que eu